Bom, gente, aqui eu vou deixar eu vou deixar vou deixar a revisão, uma revisão do Enem, tá? Quero falar sobre sociologia contemporânea, na verdade. Então eu não vou rever nada, né? Eu vou introduzir algo que eu não falei sobre, mas que eu acho muito importante para vocês fazerem uma prova, qualquer vestibular, né? Porque o vestibular também está interessado, obviamente, com coisas do tempo presente, né? Da contemporaneidade, com coisas que diz respeito aos dias de hoje, não só dos antigos, né? Dos clássicos. Então a gente viu Weber, Marx e Durkheim, e eu acho que é muito mais interessante a gente falar, mesmo que de maneira superficial, da globalização, tá? E aí eu categorizei a globalização, esse estudo da sociologia contemporânea, que vai estudar a globalização, né? Não necessariamente a globalização, mas eu dei ênfase na globalização, não que o estudo da sociologia contemporânea sempre vá ser sobre a globalização, mas eu dei ênfase no estudo da globalização, porque eu acho muito importante vocês saberem o que é a globalização, mesmo que de maneira superficial. Então, entendam isso como uma aulona preparatória para o Enem, né? Para falar sobre a história recente, tá? E aí eu dividi em 4 partes, falando de sociologia agora. No final eu falo de filosofia. Falando de sociologia, eu dividi em 4 partes. A era do neoliberal, falar sobre neoliberalismo, falar sobre as revoluções digitais, vou falar sobre aspectos socioculturais da globalização e sobre o populismo contemporâneo. Dividi em 4 partes, tá? Para a gente compreender o processo de globalização, que data do final do século XX, nos anos 80, 90 mais ou menos, até os dias de hoje, a gente tem que compreender o básico do século XIX e XX, né? Mais do século XX. Vou fazer uma revisão aqui histórica. É, a gente a gente pode classificar que o Estado liberal, o não intervencionista, eu expliquei já o que é liberalismo econômico, político em aulas passadas. O Estado liberal, que não intervém na economia, ele data do século XIX, de parte do século XIX, até 1929. Ele para em 1929 porque 1929 é o ano da grande crise do capitalismo daquela época, tá? Da Grande Depressão, a crise da bolha, né, que a bolha estourou. Aí, em 1930 e 1940, até 1940, a gente tem uma resposta a essa crise, né? A resposta são estados totalitários, tá? Que vão intervir na economia, que já não deve ser uma economia que deverá ser uma economia regulamentada pelo Estado, tá? Como resposta a esses anos de não intervencionismo, né? Porque chegou na crise. Aí a crise bateu, aí o Estado vai ter que acudir. É nesse sentido, tá? E aí nos anos 30, nos anos 40, a gente tem uma ascensão dos estados totalitários, né? Que vão reger a economia, né? No Brasil a gente tem Vargas, né? Por exemplo, na Argentina peronismo. E aí na década de 30, nas décadas de 30 e 40, a gente tem uma ascensão dos estados nazifascistas, né? Como resposta também à crise do sistema econômico liberal, tá? Que começa em 29, beleza? Aí a gente tem uma ascensão do nazifascismo, né? Do 45, nos anos 45 até 75, a gente tem um período da denominada democracia moderna, ou do welfare state, ou estado de bem-estar social, tá? E aqui é um momento de avanço das provisões de bem-estar que o Estado oferece, né, para o indivíduo, principalmente no norte da Europa, né, mas também vai se expandir em outros continentes, em outros países, tá? É um momento do Estado ser um grande condutor do desenvolvimento econômico, social e político, tá?
E depois, no final da Segunda Guerra, a gente tem um momento que é muito importante também, de Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial até 91 vai ser o momento de Guerra Fria, né? De um embate ideológico, político entre bloco capitalista e bloco socialista, representado bloco capitalista Estados Unidos, bloco socialista União Soviética, tá? O fim e aqui eu deixei de lado, só para falar, eu deixei de lado vários acontecimentos importantes do século XX, tá? Eu estou dando aqui um esboço muito superficial, tá? Só para a gente ter uma noção do que aconteceu no século XX. O fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim em 89 e o fim da União Soviética em 91 vai ser um grande marco para a globalização, né? Porque agora o mundo todo vai se tornar capitalista, tá? E vai ter uma cultura unificada, uma unificação cultural, econômica e política em âmbito mundial. Veja que eu coloquei uma interrogação, né? Então, o que é esse processo de globalização? É um processo problemático, tá? Por diversos fatores, né? Pelo imperialismo norte-americano, né? Quer dizer, a internacionalização da economia, Estados Unidos intervindo em diversos países periféricos, tá? Inclusive o Brasil, né? Os Estados Unidos colocou a mão, né, no processo ali de golpe militar de 64, ele esteve presente naquele processo, né? Então, essa história recente ela vai estar pautada também pelo imperialismo norte-americano, né? E a globalização, que data a partir dos anos 80, é um processo problemático de unificação cultural, econômica e política, né? Que vai gerar diversos conflitos, novas lutas, né? Pensem, por exemplo, nas remanescências do socialismo, né? China socialista, né? Porque na verdade é capitalista, não é socialista, mas é comandada por um partido socialista, comunista, como vocês devem saber. Coreia do Norte, né? Os conflitos entre socialismo e capitalismo até nos dias atuais, né? E também um dos grandes marcos dessa globalização, principalmente no século XXI, é o avanço econômico, né? O protagonismo econômico da China, né? Que vai colocar em xeque a hegemonia, o domínio dos Estados Unidos, beleza? E aí é esse processo tortuoso, né, conflituoso da globalização que data a partir dos anos 80, né? E que se configura uma sociedade mundial que vai ser regida por princípios capitalistas, neoliberais, tá? Não em todas as partes, né? A China, por exemplo, não é, né? Então é sempre um processo conflituoso, né? Então alguns países eles vão se opor a essa hegemonia dos Estados Unidos, né? E provavelmente vão ser denunciados, né? Então é sempre esse processo conflituoso, tá? E se falar de unificação cultural é muito forte, né? O que é unificação cultural? É a gente estar cheio de McDonald's aqui agora, por exemplo, no Brasil. Quer dizer, a expansão de empresas estadunidenses para diversas áreas do mundo, né? De uma maneira impositiva, coercitiva, né? Quer dizer, é um processo problemático, tá? E aí, o primeiro tópico, a era do neoliberalismo. Eu já expliquei o que é liberalismo econômico, tá? A gente vive numa era de neoliberalismo, que regida por princípios neoliberais, né? A não intervenção do Estado na economia, a desestatização, tá? A abertura econômica, né? Empresas estadunidenses, por exemplo, europeias, chinesas, né? Em diversas áreas do mundo, né? O processo de capitalismo global, que é o capitalismo que a gente vive hoje em dia, né? E na América Latina, o neoliberalismo vai ser sancionado, vai ser promulgado, vai ser
confirmado a partir do Consenso de Washington, de 89, tá? Se vocês puderem pesquisar, eu recomendo muito. Que é a imposição dos princípios neoliberais aos países latino-americanos, tá? Vão ter que fazer parte do neoliberalismo. Isso é bom para eles, para os países emergentes? Não. Não, porque o neoliberalismo é uma maximização das empresas, do privado, tá? Então, a soberania dos países, né, o público, o Estado dos países, eles se enfraquecem em favor da maximização das empresas capitalistas, beleza? Então, não vai ser bom, tá? Para diversos países, né? Como o Brasil, por exemplo, que passou por esse processo de neoliberalismo, né? Então, nesse momento do capitalismo global e do neoliberalismo, é um momento de hegemonia dos mega investidores, tá? Momento de hegemonia do mercado financeiro ou especulativo, tá? E de declínio da economia real, da produção, do trabalho, das pequenas fábricas, dos pequenos empreendimentos, tá? Quem vai tomar conta agora dessa economia são os grandes. É nesse sentido que eu estou falando, tá? E é o que a gente vê mesmo, né? A economia está sendo dominada por oligopólio, né? Por a presença de poucos, mais grandes, né? Que dominam a competitividade econômica, né? E é um momento, portanto, de grande desigualdade social, né? Alguns autores dizem que é o processo de maior desigualdade social da história do capitalismo, tá? E que vai impulsionar crises sistêmicas. A gente está vivendo um momento de estagnação por conta de uma crise. A crise que começa em 2005, mais ou menos, e chega no ápice em 2008, que é chamada de a crise de 2008, né? Que é uma crise do mercado financeiro, né? Uma crise do mercado financeiro combinado ao mercado imobiliário, né? Que os Estados Unidos, por exemplo, passou muito perrengue por conta dessa crise, e outros países também, como a Grécia, Espanha, Portugal, principalmente, né? O Brasil também sofreu algum ônus dessa crise, tá? Então, a era do neoliberalismo, a gente pode entender dessa forma: um processo de produção acelerada, tá? Mas que gera crises sistêmicas, tá? Então, é uma questão complicada, é uma questão problemática. A gente vive numa sociedade da era digital, tá? E das revoluções digitais do final do século XX, principalmente em 89. É uma época de grande aceleração do desenvolvimento tecnológico, né? Por exemplo, a nanotecnologia, um momento de grande avanço da produção de biofarmacos, né? É um momento de grandes revoluções digitais, né? Muitos estudiosos dizem que pode ser chamada a era da terceira revolução industrial, né? E aqui, sempre tendo como pano de fundo o avanço e o crescimento do capitalismo turbo, tá? Então, é uma coisa problemática, porque ao mesmo no ao mesmo tempo que a gente tem crises sistêmicas, como eu mostrei no slide anterior, ao mesmo tempo que a gente tem crises sistêmicas, né, e desigualdade social e econômica, é um momento de crescimento econômico, né, no sentido amplo, mas que vai favorecer alguns, tá? Obviamente. Mas se você vê lá, talvez nesse período de pandemia seja um dos poucos processos de impedimento desse crescimento econômico. Mas a gente vive numa era de incessante crescimento econômico, tá? Então, muitos autores falam de capitalismo turbo, de capitalismo 4.0, tá? A era da acumulação flexível, que começa com o processo do toyotismo dos anos 70, tá? De produção just in time, tá? Não vai ter mais aquele tanto de estoque de mercadorias, né? Vai ser produção just in time, mais regulada.
a flexibilização das leis trabalhistas, né? A gente vê isso no Brasil, por exemplo, né? As reformas das leis trabalhistas, né? Que geralmente vão acabar com os direitos dos trabalhadores, né? Que direitos que demoraram décadas para serem desenvolvidos, né? E que a gente vive hoje no momento de bloqueio desses direitos, tá? E a era do capital hipermóvel, tá? Do capital que é muito rápido, que gera muito valor de maneira muito rápida, né? Principalmente por conta do mercado financeiro, tá? Isso é um fato. O mercado financeiro é o grande fio condutor dessa expansão, desse crescimento econômico, tá? Nos dias de hoje. Então a gente vive nessa era, né? Inclusive as revoluções digitais, elas dão causa a esse capital hipermóvel dos mercados financeiros, né? Então você liga no jornal, o pessoal já está falando, né, de queda da bolsa de valores, né, queda do dólar, né? A gente vive nessa era, né? A era do capital hipermóvel, né? Do capitalismo turbo, do capitalismo 4.0, né? Que muitos autores chamam. Então, é importante vocês terem essas noções também, né? Que a gente vive, né? Então fica mais fácil porque a gente vive na sociedade, né? A gente percebe empiricamente como isso se dá mesmo, né? E aí eu vou colocar alguns aspectos socioculturais da sociedade globalizada, no item 3. E aqui eu levo em consideração, gente, não estou esgotando tudo que tem que ser falado da globalização, né? Eu nem poderia fazer isso, mas fazendo de uma maneira muito superficial, né? E vou levar em consideração, principalmente, a modernidade líquida de Bauman, que eu acho que é interessante, né? Muitos vestibulares cobram, é bem conhecido, né? Para entender alguns aspectos socioculturais da sociedade globalizada que ele aponta, tá? A gente vive na era do cyberespaço e do mundo virtual, do instantâneo, tá? Tudo é instantâneo. Se algo muito importante acontecer na China, eu tô sabendo agora no meu celular, tá? A gente vive na era do instantâneo, tá? O tempo passa a ter um valor fundamental, porque tudo acontece tudo acontece num fragmento muito rápido, né, de tempo. E o ápice dessa questão são os meios digitais, né? É o celular, é o computador, tá? É a era do cyberespaço que a gente vive. Era, portanto, do predomínio dos meios eletrônicos e das relações líquidas, né? A gente mudou completamente a maneira como a gente se relaciona com os outros nesses últimos anos, né? São relações namoros virtuais, por exemplo, né? E aí o Bauman fala bastante dessa era das relações líquidas, né? Relações que se desfazem muito fácil, né? Relações muito voláteis, né? Principalmente por conta da ascensão e do predomínio dos meios eletrônicos, né? Digitais, tá? Então, a gente vê isso na popularidade das redes sociais, smartphones, telejornais, mas isso gera efeitos devastadores, a gente está vendo isso, né? As novas gerações cada vez mais depressivas, diz muito sobre essa questão do predomínio dos meios eletrônicos e digitais, né? Das redes sociais e tal. Tem tudo a ver. A era da segregação urbana, tá? Então, o Bauman também se dedica a estudar isso nas cidades, como a gente está perdendo um pouco aquela fraternidade, tá? Sendo uma cidade cada vez mais segregada, tá? De ricos e pobres, né? Segregação de ricos e pobres, né? A expansão das residências, dos condomínios residenciais horizontais, fechados, né? Que coloca muros, né, na cidade. Então, é globalização? Se a gente vive numa sociedade murada, numa sociedade segregacionista, né? Então, você tem que pensar sempre de maneira crítica nessa questão da globalização, porque é um processo muito problemático, né? É um momento de hegemonia
de domínio das construções de espaço privado, né? E aí tem relação direta com aquilo que eu estava falando sobre a expansão dos mega investidores, né? Do oligopólio, né? De grandes indústrias, né? Mas de poucas indústrias, empresas que dominam grande parte das cidades, né? Então, é um domínio, hegemonia das construções de espaço privado, a gente vive nessa era, né? E de segregação urbana, de ricos versus pobres, né? De, de medo, né? Que os ricos têm da invasão dos pobres nas cidades, né? A gente vive também na era dos não lugares, né? Espaços que são públicos, muitas vezes, mas que não exercem, não têm poder de exercer nenhuma civilidade. Civilidade no sentido de contato com o outro mesmo, né? Então, são espaços que não conduzem à relação social espontânea, né? Os não lugares, ele tem esse aspecto de espaços que são destituídos que não têm, portanto, valor histórico, né? Que não tem grande valor histórico, que não conduz também à relação social espontânea. Bauman usa esse exemplo, né, em Modernidade Líquida. O shopping center, por exemplo, né? Fala, mas eu vou lá com os meus amigos, mas não é essa a questão. A questão é que lá a gente passa a ser robô, máquina de consumo, tá? A gente não vai lá para ter uma relação afetuosa com o outro, né? Como as praças das cidades antigas tinham esse poder, né? Não, a gente vive numa sociedade individualista, tá? Onde a redução do sentido da vida se dá pelo consumo, tá? Então, o Bauman fala dessa maneira, né? A gente vive numa sociedade de consumidores. A gente vive na era do consumismo, né? E que está muito ligado com essa questão dos não lugares, se você pensar no shopping center, por exemplo, né? Que não conduz à relação social espontânea, né? Que não conduz ao contato com o outro. Você vai lá para comprar, para adquirir, para ter, tá? São aspectos importantes que dá para pensar, né? E aí o indivíduo cada vez mais frio, cada vez mais ligado a isso aqui, ao celular, né? É isso que o Bauman quer dizer com as relações líquidas, né? O indivíduo cada vez o que pensa mais em like do que na vida concreta e empírica, né? Do que na vida real, pensa mais na vida virtual, né? Isso é problemático. E aí, quarto item, eu acho importante também, falar sobre o populismo contemporâneo, né, que é o que domina a linguagem política hoje em dia, né? E eu sei que pode ser que o Enem não venha de forma tão crítica, né, porque, enfim, eles estão no poder, né, inclusive os populistas, né, mas pode ser que apareça em outros vestibulares também, né, porque é a linguagem política do mundo contemporâneo e até do Brasil. Então, é uma expressão política, o populismo, né? Também conhecido como neopopulismo. Tá? É uma forma singular do fenômeno do populismo, porque a gente estuda em história populismo da metade do século XX, né? Algumas partes do século XIX, de alguns países, mas que pouco se assemelha a esses populismos. Né? E que hoje em dia representa a crise das democracias liberais do Ocidente. Tá? Então, é o momento do avanço do extremismo político, né, como reação ao processo de globalização, tá? Aí a gente pode ter como exemplo prático, assim, o avanço da extrema direita, tá? Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, né? É uma reação ao processo de globalização, né? É gente que não está ganhando nada com esse processo de globalização, porque favorece poucos, né? Favorece empresas globais, favorece super ricos, né? O povão mesmo não ganha. E foi o povão que elegeu o Bolsonaro, por exemplo, né? E aí predomina, é uma era onde predomina os discursos de ódio, né? Discursos nacionalistas, racistas, machistas, segregacionistas, né? Trump foi eleito dizendo que iria representar o trabalhador branco, né? O que isso quer dizer? Que eu não vou ser presidente para os negros, né, dos Estados Unidos.
Então, a sociologia, o populismo contemporâneo domina o discurso político hoje em dia, né? Foi intensificado muito também pela disseminação das fake news, né? O momento a era da pós-verdade, como alguns chamam, né? De manipulação também, né? Desses indivíduos, da grande influência das redes sociais nos discursos políticos, né? A rede social teve grande impacto na eleição do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro ganhou. Então, é nesse sentido que o populismo contemporâneo se apresenta, tá? Como uma reação a esse processo de globalização, né? Econômica, principalmente, mas também política, mas também cultural, né? Bolsonaro, ele ganhou com o lema Brasil acima de todos, né? Quer dizer, é também uma reação, aquela questão de, ou o Trump falando fazer os Estados Unidos grande novamente, né? Impedir também a globalização cultural, né? No sentido de diversidade, né? E falar, não, pera lá, eu quero os Estados Unidos branco, eu quero os Estados Unidos cristão, eu quero os Estados Unidos hétero, cis, normativo, tem tudo isso em jogo também, né? Mais a questão do cristão, do branco, né? E aí é um momento de avanço do extremismo político e principalmente da extrema direita, tá? Que representa a crise das democracias liberais ocidentais. Então é importante também vocês terem uma noção básica do que significa populismo. E aí eu terminei a parte de revisão de história recente e sociologia contemporânea, mais precisamente sociologia da globalização, para vocês focarem nos vestibulares aí, tá? E aí eu mostrei esse dado, vou apresentar para vocês esse dado da filosofia do Enem, tá? Prestem atenção nas aulas que eu passei de Aristóteles e escolas helenísticas, né? Porque cai muito, é o que mais cai. Eu passei também aulas sobre racionalismo moderno, cai bastante. Escola sofística, Sócrates e Platão, passei também, tá? É o terceiro. Filosofia contemporânea não deu tempo de passar, né? Mas eu estudaria, pensaria porque vocês sabem, né, que eu tenho uma aula só, fico falando sempre, né, de sociologia e filosofia, não dá tempo de passar tudo. E eu não quero fazer aulas longas. Filosofia contemporânea, pensem em autores como Nietzsche, Schopenhauer, né, que vão dar passagem do século 29 não, do século XIX ao século XX, né? Que vão dar uma nova cara à filosofia contemporânea, né? Existencialismo de Sartre, niilismo de Nietzsche, por exemplo. Escola de Frankfurt não deu tempo de passar, a escola crítica, né? De meados do século XX. Filosofia medieval passei, algumas coisas do idealismo alemão eu passei, falei sobre Kant, Renascimento eu passei, a cara do Renascimento, né? Da nova visão moderna. O surgimento da filosofia eu passei, então pensem nesses temas, principalmente os primeiros, né? E estudem, revisem, né? O Kant é amplamente considerado o principal filósofo da era moderna, né? Operou na epistemologia uma síntese entre o racionalismo e a tradição empírica inglesa, né? Racionalismo de Descartes e a tradição empírica inglesa, o Kant, né? Ele vai falar do imperativo categórico, né? Da autonomia do indivíduo, né? Do indivíduo agir de uma maneira ética, né? A ética de Kant, né? O imperativo categórico tem esse sentido também do indivíduo agir, ele agir da forma que ele queria que os outros ajam com ele, né? Então, o indivíduo deve agir de uma forma que ele queira que os indivíduos ajam com ele, né? Imperativo categórico, esse dever moral de agir, né? Ele vai falar da autonomia do indivíduo. Então, é um cara que não dá tempo de passar, mas estou dando algumas exposições básicas aqui. E estudem esse cara, é um cara importante, tá? De resto, eu desejo para vocês
uma boa prova, tá? Fiz o possível para não ficar uma coisa muito pesada, muito longa, né? E demonstrar aqui os principais temas, né, para vocês buscarem na internet, assistirem de novo as aulas, né? E vai dar tudo certo, tenho certeza, né? Vai dar tudo certo. Espero que vocês consigam alcançar os objetivos, tá? Abraço.